Teoria da comunicação. Escola funcionalista. Opinião pública liderada por Harold Lachelle concentra-se na função de comunicação e manter a coesão social e o equilíbrio político. Analisa como os meios de comunicação desempenham papéis importantes na transmissão de informações e na formação da opinião pública. Escola crítica. Influenciada por teóricos como Theodor Adorno e Herbert Marcuse, esta escola enfoca as estruturas de poder e o controle social na comunicação. Analisa como os meios de comunicação podem ser usados para manipular e influenciar as massas. Escola de Frankfurt. Escola semiótica, liderada por Ferdinando de Charles Freire. Essa escola se concentra na análise dos signos e símbolos na comunicação. Examina como os símbolos são usados para transmitir significado de como os receptores interpretam esses símbolos. Escola empírica. Adota uma abordagem mais científica buscando medir e quantificar a eficácia da comunicação. Utiliza a pesquisa de audiências, análise conteúdo e estudos de mídia para entender como as mensagens são percebidas e absorvidas pelo público. Escola cultural. Influenciada por Stuart Hall e outros, e foca a cultura e a identidade na comunicação. Explora como a comunicação é moldada pelas culturas e como a mídia contribui para a construção das identidades individuais e coletivas. Escola construtorcionista. Liderada por autores como James Caren, enfatiza a importância do contexto da construção social da realidade na comunicação, com o argumento de que a comunicação não é apenas sobre transmitir informações, mas sobre criar significado e construir narrativas. Teoria da agenda setting, ou teoria do agendamento, sugere que os meios de comunicação têm o poder de não apenas transmitir informações, mas também de selecionar e destacar determinados tópicos e questões, influenciando assim a percepção sobre quais temas são relevantes e dignos de atenção. Teoria hipodérmica, ou teoria da agulha hipodérmica, ou modelo da bala mágica. Uma das primeiras teorias da comunicação no século XX sugere que os meios têm o poder de injetar mensagens diretamente na mente das pessoas como se fosse uma agulha hipodérmica, influenciando assim suas atitudes e comportamentos de forma imediata. Modelo de Lazuel, desenvolvido por Harold Lasso, busca entender o processo de comunicação de maneira significada, resumido da seguinte forma: quem diz o que em que canal para quem. Quem refere-se ao emissor da mensagem, quem está transmitindo a informação. Diz o que representa a mensagem em si, ou seja, o conteúdo da comunicação que está sendo transmitido pelo emissor. Em que canal, indica o meio ou canal através do qual a mensagem está sendo transmitida. Exemplos: jornal, rádio, TV, internet e etc. Para quem, refere-se ao receptor da mensagem, ou seja, o público-alvo ou destinatário da comunicação. Teoria da persuasão, também chamada de teoria empírico-experimental ou teoria de campo, a partir dos anos 40 condiz o abandono da teoria hipodérmica. Nos anos 40, em meio à Segunda Guerra Mundial, superou-se a ideia do poder ilimitado da mídia difundida pela teoria hipodérmica, com aprofundamento das pesquisas em psicologia pelo lado da teoria da persuasão e da sociologia pelo lado da teoria empírica de campo. Aspectos importantes. Enxerga os efeitos da mídia como persuasão e não como manipulação. O público é visto como um conjunto de indivíduos e não mais como uma massa. Essa teoria tem orientação psicológica, sendo ligada a uma abordagem psicológica experimental. Existem interventos psicológicos no público. Marshall McLuhan. Ele afirma que o meio influencia significativamente a mensagem que iremos receber, sendo assim essa mesma mensagem é percebida por um mesmo indivíduo de formas diferentes caso ele receba em diferentes meios. Para Marshall McLuhan, a internet tornou-se a aldeia global. Significa que os meios de comunicação fariam com que o mundo se tornasse uma grande aldeia, quebrando fronteiras geográficas, culturais e sociais. Tetrade dos meios. Desenvolveu o conceito de tetrade, que analisa o impacto dos meios de comunicação sobre 4 perspectivas: aprimoramento, absolvência, reversão, recuperação. Essa estrutura ajuda a entender como os meios de comunicação afetam a sociedade ao longo do tempo. Marshall McLuhan, teórico da comunicação e professor canadense cujas ideias transformaram a compreensão da mídia e da cultura na era da tecnologia. Suas principais teorias foram: o meio é a mensagem. Ele argumentava que o meio de comunicação, como TV, rádio ou a internet, é mais importante do que o conteúdo que ela transmite. Ele acreditava que diferentes meios têm efeitos, de forma como percebemos o mundo, influenciando nossas atitudes e comportamentos. Globalização e aldeia global.
Previu a globalização na comunicação décadas antes de se tornar realidade. Ele cunhou o termo aldeia global para descrever como a tecnologia de comunicação aproximaria as pessoas e as culturas em todo o mundo, tornando o planeta mais interconectados.